Vamos falar sobre potenciação. Imagine que tenhamos 2 elevado a 3. O número 2 é o que chamamos de base, enquanto que o número 3, esse número pequenininho aqui em cima, é o expoente. E isso quer dizer 2 vezes 2 vezes 2. Temos aqui 3 fatores, ou seja, o 2 está se multiplicando 3 vezes. Vamos dar um outro exemplo. Se tivermos 4 elevado a 2, isso será 4 vezes 4, quantas vezes? 2. Dizemos então que temos 2 fatores. Para darmos a regra geral, em vez de usarmos números, temos que usar letras. A elevado a 3 é o mesmo que A vezes A vezes A. 3 fatores. Por outro lado, A elevado a 5 é o mesmo que A vezes ele mesmo, 5 vezes. Temos 5 fatores. Então, se tivermos A elevado a um número n qualquer, isso é A vezes A vezes A. E quantos fatores teremos? N fatores. Essa é a regra geral. Vamos agora para um outro caso. Se nós tivermos 3 elevado a 0, isso é igual a 1. Se tivermos, por outro lado, o número 10 elevado a 0, isso também é igual a 1. E se tivermos o número 0,15 elevado a 0, encontraremos o resultado 1. Se tivermos menos 30, entre parênteses, elevado a 0, isso também resultará em 1. A regra é que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Escrevemos então A elevado a 0 é igual a 1. Vamos falar de um outro caso. 3 ao quadrado significa 3 vezes 3, que é igual a 9. Por outro lado, se tivermos 3 elevado a menos 2, temos um sinal de menos no expoente. Esse sinal de menos significa simplesmente que nós devemos inverter a base. Então, vamos começar de novo. 3 elevado a menos 2 é o mesmo que 3 dividido por 1 elevado a menos 2. O sinal de menos significa que devemos fazer a inversão da base, então teremos 1/3 elevado a 2. Agora o sinal de menos sumiu. Isso é igual a 1/3 vezes 1/3, que é igual a 1 dividido por 9. Lembra como faz essa conta? Você multiplica todos os números de cima, vai dar 1, e multiplica todos os números de baixo, que vai dar 9. Vamos dar mais alguns exemplos. Se tivermos 4 elevado a menos 3, sinal de menos no expoente, isso significa simplesmente que devemos inverter a base. Então, teremos 1/4 elevado a 3. Isso é o mesmo que 1/4 vezes ele mesmo, 3 vezes. Fazendo a multiplicação, chegaremos a 1 dividido por 64. Se tivermos 2/5 elevado a menos 2, sinal de menos no expoente significa que devemos inverter a base. O inverso de 2/5 é 5 sobre 2. E ele estará elevado ao número 2, agora positivo. Isso é o mesmo que 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2, que é igual a 25 dividido por 4. Podemos escrever a regra geral. A elevado a menos n, note que temos aqui um sinal de menos no expoente. Vamos então inverter a base, 1 sobre a, e elevar a n. E aí, aplicamos a regra da potenciação normalmente.